Viu? Chama o cara da TI lá que parou tudo aqui. Já não tá funcionando. Chama o cara da TI lá, ó. O mouse já não funciona mais. Ó, o cara da TI chegou aí. Pede pra ele dar uma olhadinha no ar-condicionado aí, que ó, hoje tá quente, hein? Pode pedir pro seu amigo aí que é TI, ver pra mim qual que é o melhor celular pra eu comprar? O cara da TI aí, acho que manja, hein? Quer abrir chamado na TI lá, hein? Parou, ó. Avisa o cara da TI que a máquina parou. A máquina tá fora hoje. Se você é da área de TI, eu tenho certeza que você me compreende. Tô exagerando? Tô exagerando não. Fica comigo aí até o final sobre um bate-papo sobre carreira de TI. Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, se você é da área de TI, eu tenho certeza que você já passou por uma situação parecida com essa da introdução do vídeo. Fala aí se não é verdade. Bom, mas isso não é exatamente a carreira de TI. E é esse papo que eu vou ter com você hoje sobre carreira de TI. Mas antes de mais nada, esse vídeo aqui não é só para iniciantes na carreira de TI, não é para quem está na faculdade ou para quem ainda está decidindo uma profissão. É para você que já está no mercado há um tempo e quer de repente fazer uma transição de carreira. E digo mais, hein? Fica comigo até o fim do vídeo que eu tenho uma novidade legal para você. Vagas na área de TI. Quer saber mais sobre vagas? Tenho vagas para vocês. Então fica comigo até o fim do vídeo, eu vou te explicar exatamente que vagas são essas e quem sabe com essas dicas aqui do canal você já não aproveita para conseguir uma vaga dessas, não é? E para você que está chegando agora no canal, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você saber de todas as novidades, dá um like nesse vídeo e me ajuda divulgando esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir o que eu vou falar aqui hoje. E antes de iniciar o conteúdo desse vídeo, eu queria agradecer de coração todas as pessoas que me apoiaram, todos os meus amigos, meus familiares, a galera da TI aí, que me apoiou nessa iniciativa, que se inscreveu no canal, que começou a seguir as minhas redes sociais. Eu precisava ter pelo menos 100 seguidores aqui no YouTube. Eu sei que esse número é um número baixo, mas com esse número agora o canal tem um endereço personalizado, que é youtube.com/penarocks. E o mais legal é que a gente conseguiu bater esse número em um fim de semana. Eu lancei o vídeo no sábado, na segunda-feira de manhã já tinham 100 inscritos. O YouTube demorou um pouquinho para poder liberar aí o canal, mas eu postei lá no Instagram, como vocês podem ver nessa publicação. Muito obrigado, continua aí espalhando esse conteúdo, divulgando esse conteúdo para a galera que você conhece. Bom, pessoal, falando um pouco sobre o mercado de TI, então já quero trazer aqui para vocês algumas notícias recentes que eu andei lendo a respeito do mercado. Se liga nisso. Carreiras de tecnologia estão em alta durante a pandemia. Um setor que tem vagas sobrando, mas não consegue preencher. Mercado de TI tem grande demanda e déficit de novos profissionais. Vagas no setor de tecnologia crescem mais de 46% em 2021. Mercado de tecnologia tem aumento de 310% de vagas em 2020. Essas foram apenas algumas notícias que eu trouxe aqui para poder embasar um pouco do que a gente vai conversar hoje sobre carreira de TI. E o que acontece? Tem muita notícia saindo dizendo que a área de TI paga bem, a área de TI tem carência por profissional e tudo isso é verdade. Mas é preciso se atentar a alguns detalhes que eu vou passar nesse vídeo. A área de TI está carente sim, mas também de profissionais experientes, de profissionais especializados, algo que não é formado do dia para a noite, algo que leva tempo para conseguir. E talvez você que já está na área, é mais fácil para você migrar de uma área para outra que tá mais carente, ou para você que está começando agora na área, você já consegue direcionar um pouquinho melhor a sua carreira. Mas o importante leva tempo para você conseguir se tornar um profissional de TI e atender essas vagas que estão carentes, essas vagas que estão abertas e não tem profissional especializado para cumprir. Mas é importante saber que existe uma diversidade enorme dentro da área de TI, existem várias áreas que você pode atuar. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a sua formação, sobre educação, começando pela faculdade, tá? Ou até mesmo se você fez um curso técnico antes, foi o meu caso, por exemplo, eu acabei fazendo um curso técnico antes da faculdade, mas já na faculdade você tem uma série de opções, você pode fazer faculdade
de ciência da computação, sistema da informação, de análise de sistemas, outras faculdades mais específicas, como faculdades focadas em rede, faculdade focada em segurança da informação. Você tem muitas opções já de cara. Então, o que você precisa fazer? Ver qual área você se identifica mais. Isso é muito difícil para quem ainda não começou. Algumas faculdades, como a que eu fiz, que é ciência da computação, é um pouco mais generalista, passa por todas as áreas da ciência da computação. Então, você consegue ter uma ideia melhor do que você vai fazer. Então isso tudo já faz parte da sua formação como um profissional de TI. Então perceba que desde o início já existe um grande leque de opções para você escolher. Tá? Então você tem que ver que área você se identifica melhor. TI é a profissão do futuro? Sinceramente, na minha opinião, já é a profissão do presente e vai continuar sendo a profissão do futuro. Eu vou trazer aqui alguns dados de mercado, alguns dados estatísticos aqui. Então, depois que você se forma na faculdade, você vai escolher uma área para atuar. Então, você pode atuar como desenvolvedor de software, você pode atuar como engenheiro de computação, com engenharia de software, com arquitetura de software, com arquitetura de solução. E se você escolhe uma área, dentro dela tem sub-áreas também. Eu vou utilizar como exemplo muito mais a área de desenvolvimento, que é a área que eu atuo. Você vai atuar, por exemplo, como desenvolvedor, você pode escolher atuar como um desenvolvedor front-end, como um desenvolvedor back-end, como um desenvolvedor full-stack. Então você escolhe se você vai trabalhar com web, se você vai trabalhar com software ERP, que é o que eu trabalho hoje. Então é muito importante que você tenha noção do que você consegue fazer melhor, de que área você se adapta melhor, do que você mais gosta de fazer. A área de cloud hoje é uma área gigantesca que está crescendo demais. O pessoal de infra tá surfando uma onda bem legal agora, porque a área está crescendo muito. O que mais? A parte de DevOps, por exemplo, estudar toda a parte de Continuous Integration, Continuous Delivery, a parte de automação de testes. Então, a parte de salário, a parte do quanto você vai ganhar para ser um profissional de TI, sinceramente não é o seu foco nesse momento, porque todas essas áreas vão te pagar muito bem se você for um profissional bom, se você for um profissional especializado. Então, só para você ter uma ideia, se eu pegar a área de cloud, dá uma olhada nessa imagem do Gartner que eu coloquei aqui. Você consegue ver, só por essa imagem, que tem uma infinidade de áreas que você pode atuar, de profissões que você pode seguir somente dentro da área de cloud. Então, você pode atuar como um Cloud Risk Management, como DevOps, como desenvolvedor para cloud. Isso é para você ter uma noção do quanto de oportunidade tem dentro da área de TI. Então, assim, eu acho que cabe você escolher o que melhor você vai se adaptar, o que você mais gosta de fazer. Só que faculdade e curso de especialização em uma linguagem, em uma área, uma tecnologia, isso não garante seu emprego. A maioria das empresas exige experiência, eles estão em busca de profissionais especializados. Então, o que é importante entender dessa quantidade enorme de vagas que nós temos no mercado hoje e da carência de profissionais? Porém, existe essa carência de profissionais com experiência e profissionais especializados. Mas também tem vaga para você que está saindo da faculdade, para você que ainda está começando a sua faculdade, porque tem muita empresa que já entende que o mercado tem esse déficit de profissional, então eles estão dando oportunidade para estágio, oportunidade para programas de trainee, e eu acho que é uma excelente maneira de você começar a sua carreira. E você pode estudar um framework específico como React ou Angular, porém é muito diferente de um projeto na vida real. Porque quando você faz uma aplicação de teste, você faz uma POC, quando você entrega um produto que não tem um uso diário ali, você não sabe qual é a reação do usuário. Então, eu acho que é importante, além desses projetos que você coloca no seu portfólio, como projetos de exemplo, você ter projetos reais que você colocou em produção e tem usuários testando esse projeto. Isso vai te dar uma credibilidade muito maior, tá? Então, de repente, você tem uma atividade hoje, você consegue um freela em paralelo que vai te vai melhorar a sua experiência naquela tecnologia, naquela ferramenta que você está trabalhando. Então, acho que isso é muito interessante e é muito importante para você. Então, resumindo, você se forma na faculdade, você escolhe uma área que você quer atuar, você faz cursos específicos para aquela tecnologia, para aquela área, e depois você começa a atuar como um estagiário, depois um júnior, pleno e sênior naquilo que você quer trabalhar. Tá? Então é importante se especializar na área que você quer fazer, ter um curso ali e ter em mente que, independente do curso que você fizer, independente da tecnologia que você escolher, você vai ter que estar sempre se atualizando e sempre estudando cada vez mais.
Então, vamos dar uma olhada nesses dados que eu falei de mercado, sobre as vagas de TI, sobre como está o mercado, a quantidade de profissionais que nós temos, tá? A Brascom, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Então eu peguei esse estudo da Brascom, que foi feito em 2019, sobre empregabilidade na área de TI. E aí eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo com a fonte original, com esse estudo original da Brascom, para que você possa baixar esse PDF. Lá tem bastante informação, tem bastante coisa relevante. Eu acho que é válido você dar uma olhada lá e entender um pouquinho mais sobre esse cenário, tá? Mas eu separei aqui desse estudo alguns gráficos que me chamaram a atenção e que eu acho que é muito interessante para você que está na área. Estima-se que essas são as áreas que mais receberão investimento. Toda a parte de cloud, robótica, IoT, parte de mídia social, Big Data Analytics, realidade virtual, segurança da informação, inteligência artificial, blockchain, ou seja, todas essas áreas que são áreas principalmente ligadas à inovação, que são ligadas à transformação digital, são as tecnologias de transformação digital, são as tecnologias que mais estão recebendo investimento e são as áreas que mais vão crescer nos próximos anos. Esse outro gráfico mostra o crescimento do setor de software e serviço na área de TI. Nessa primeira linha nós conseguimos ver os vínculos de trabalho que nós vamos ter até 2024, com um crescimento aí de até 329 mil. Um outro dado importante aí, um outro gráfico que eles trazem, a quantidade de vagas que vem crescendo ano a ano. Então eu peguei de 2019 com prospecção também até 2024 nesse estudo da Brascom. Você percebe que em 2019 eles tiveram aí em torno de 33 mil vagas ofertadas e estima-se que em 2024 serão aproximadamente 125 mil vagas, resultando um total aí, na verdade, de 420 mil profissionais demandados. Estima-se que haverá um déficit de profissionais de até 260 mil profissionais. Então você vê como vai faltar profissional no mercado. E onde eu quero chegar com isso? Se você não se atualizar, essas áreas vão continuar carentes de profissionais. Então precisam de profissionais para poder abastecer essas áreas e geralmente abastecido por profissionais que já são da área, mas que têm que se atualizar constantemente para poder suprir essa demanda, beleza? Outra fonte que eu fui consultar e achei uma fonte importante é o Gartner. Ele fala sobre algumas tecnologias de inovação, algumas tecnologias do futuro, que na verdade já está rolando agora esse tipo de tecnologia. Uma delas que eu quero apenas ressaltar nesse estudo é a hiperautomação ou hyperautomation. É algo que está aí no hype agora, está em trend no mercado, mas eu vou falar, eu estou ressaltando ela aqui porque eu vou falar em um próximo vídeo sobre hiperautomação. Eu vou criar uma trilha aqui no canal para falar sobre isso, para falar sobre RPA, sobre chatbot, sobre outras trilhas que eu vou criar também. Eu tinha até comentado que ia fazer um vídeo sobre arquitetura de soluções, eu vou fazer esse vídeo, mas antes desse vídeo eu vou falar sobre Hyperautomation. Vou trazer para vocês o conceito, o que é, as tecnologias que envolve, que é um tema muito importante, é um tema que está em pauta nesse momento. E logo depois eu vou fazer esse vídeo aí sobre arquitetura de soluções também, que é a área que eu trabalho, que é a minha profissão hoje. O profissional de TI, ele não pode ter só o lado técnico. Então tem algumas outras habilidades que é muito importante que um profissional de TI tenha hoje em qualquer empresa, tá? Como o estudo contínuo, e isso que é o que eu tinha comentado a respeito do lifelong learning. Você precisa estar o tempo todo atualizado, você precisa estudar sempre a tecnologia. Você faz um curso hoje sobre JavaScript, sobre Angular, sobre React, amanhã surge uma novidade, o ano que vem já não funciona mais do mesmo jeito. Depois, inclusive, vou falar para vocês algo bem interessante sobre livros de TI. Eu tenho alguns livros de TI aqui, mas alguns deles ficam obsoletos muito rápido. Então, às vezes, não vale a pena, dependendo do livro que você compra. Quando é sobre conceito, quando é sobre teoria, às vezes vale mais a pena. Mas o que eu quero te dizer é que você precisa estar em constante atualização, você precisa estar aprendendo sempre. Eu acredito que isso pode ser para qualquer área, na verdade, que você vai trabalhar. Eu acho que todo mundo tem que estar atualizado. E na área de TI, essa mudança ela é muito rápida, ela é muito constante, então você precisa estar frequentemente atualizado, estudando sobre todo tipo de assunto que aparece, principalmente no assunto que você é focado. Além do mais, você precisa conhecer não só a tecnologia que você atua, mas também a tecnologia do projeto que você está. É inclusive um conceito sobre profissional ou desenvolvedor em T, que é um nome que tem aparecido no mercado, que é justamente sobre você ter a sua área de foco, a área que você é especializado, seja front-end, seja back-end, mas você tem também um conhecimento, mesmo que raso, sobre as outras áreas, sobre a área de banco de dados, sobre a área, se você é front-end, você tem conhecimento de back-end,
justamente porque hoje os times são multidisciplinares. Você tem uma comunicação muito grande com a galera das outras áreas, então você precisa ter um conhecimento, uma noção sobre o que o restante da galera está fazendo, para você poder interagir com essa galera e saber o que você pode, o que você não pode fazer e melhorar assim o projeto. Bom, ter conhecimento sobre metodologias ágeis, tecnologia de inovação, é tudo que você precisa ter nesse contexto quando você trabalha em time multidisciplinar, quando você trabalha com esse tipo de metodologia. Outro ponto, adaptabilidade. Você vai ter que mudar de projeto, você muda de cliente, o time do projeto muda, as metodologias de desenvolvimento mudam, então você tem que se adaptar rápido e fácil a muita coisa. Como eu falei, é muito importante trabalhar em equipe, porque hoje existem times de capacidade, tem metodologias ágeis, tem Scrum, enfim, você vai trabalhar com uma galera, então assim, é muito importante saber trabalhar em equipe, ter uma boa comunicação, sem dúvida vai fazer uma diferença na sua carreira, tá? Visão de negócios. Você não pode saber somente o técnico e não saber sequer o que aquela empresa faz, qual é o processo daquela empresa, o processo de compra, o processo de vendas, como que funciona aquilo tudo ali, até para você poder propor uma solução melhor, entender como você pode ajudar aquele negócio de uma maneira melhor. Então, visão de negócio é fundamental também para a sua carreira, para você se desenvolver e se destacar dentro do mercado de TI. E um detalhe muito importante, conhecimento técnico é muito importante sim, mas é importante ter inteligência emocional, que acaba englobando muitas dessas soft skills que eu acabei de comentar aqui, essas habilidades interpessoais, que é você saber ouvir, você saber se comunicar, você ter um bom relacionamento com a sua equipe. E uma coisa é fato, gente, todas as empresas, ou a maioria das empresas, ela contrata o profissional pela experiência, pelo conhecimento técnico, mas a grande maioria, 90% das empresas, manda essa galera embora por comportamento. A pessoa não tem postura no cliente, a pessoa não sabe se comunicar, ou seja, não tem esses soft skills que eu acabei de colocar aqui, tá? Então é muito importante, talvez você, cara, você é um PhD, você é um especialista, você sabe muito sobre um determinado assunto, mas se você não sabe trabalhar em equipe, se você não sabe respeitar o horário, se você não tem postura para trabalhar no cliente, a empresa vai acabar te mandando embora mesmo com todo o seu conhecimento. Então, guarda isso para você. As empresas contratam pelo técnico, mas elas mandam embora pelo comportamental, beleza? E por falar em contratação, o que você precisa fazer? Você precisa chamar a atenção do recrutador, que nem sempre é da área técnica, ou na grande maioria das vezes, o pessoal que faz a primeira parte do recrutamento, eles não são técnicos, eles muitas vezes não entendem daquilo que você está fazendo. Então, geralmente, eles vão fazer um filtro em alguns candidatos, esses caras recebem muitos currículos. O que você precisa fazer? Você precisa chamar a atenção desse recrutador. Então, tem um bom CV, tem um bom perfil no LinkedIn, que é muito importante. Aliás, eu vou fazer alguns vídeos aqui no canal falando sobre como você ter um LinkedIn profissional, tá? Eu vou te dar algumas dicas, vou te ensinar a preencher tudo que tem no LinkedIn para o seu LinkedIn chamar a atenção de recrutadores. Esse é o primeiro ponto. Depois você vai para a entrevista técnica e você mostra o que você sabe para o gestor da área ou para quem quer que esteja te recrutando. Eu já fiz alguns recrutamentos, algumas entrevistas, mas sempre na parte mais técnica. Então eu quero te ajudar com isso também. Então, nos próximos vídeos aqui a gente vai falar mais sobre papo de TI. Eu vou falar sobre como você ter um LinkedIn profissional e como você ter um GitHub profissional, se você é desenvolvedor também, para você mostrar o seu portfólio lá, a importância de ter um portfólio desenvolvido. Tudo isso eu vou conversar com vocês também nos próximos vídeos, beleza? Então, se eu puder dar uma dica para você, vai para a área que você gosta, vai para o nicho que você gosta. Eu acho que tem área para todo mundo, principalmente dentro da TI. Novamente, pessoal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa esse like se você gostou e o mais importante, sobre a carreira, se você tem um amigo que está precisando de vaga, se você conhece alguém que precisa dessas dicas, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, encaminhe esse canal, eu tenho certeza que nós vamos conseguir ajudar esse seu amigo aí, essa sua amiga aí. Agora vamos lá, hein? Ponto mais importante que eu falei, vagas de TI. Galera, acabei de dar vários dados para vocês aí sobre o quanto tem de vaga no mercado e não é diferente na Numen, que é onde eu trabalho. A Numen está com um monte de vaga aberta. Como eu não sei quando exatamente você vai assistir esse vídeo, eu deixei aqui na descrição do vídeo um link do GUP, onde tem as vagas da Numen.
dá uma olhada lá. A Numen também está precisando de profissionais, então eu conto com a sua ajuda. Se você tem um amigo aí que está precisando de uma vaga nessa área, já encaminha esse vídeo para ele, pede para ele entrar no link do Gup que tem aqui, porque tem vaga na Numen e nós queremos que você trabalhe com a gente. Bom, obrigado para você que ficou comigo até o fim do vídeo novamente. Em breve já vou trazer outro vídeo para vocês, como eu falei, sobre Hyper Automation e na sequência sobre arquitetura de soluções. Eu vou tentar aí mesclar um pouco de vídeo técnico, um vídeo de papo de TI, e a gente vai conversando e vocês vão me dando aí alguns feedbacks sobre o que vocês acham, beleza? Obrigado por hoje, gente. Um abraço e até mais. Fui!